Esse programa é fruto da parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica e Bradesco Capitalização. Quem olha e vê assim tanta vida, tudo tão grande, tanta diversidade de espécies, tem a impressão de que essa mata sempre esteve aqui, o tempo todo. Nada disso. Essa é o que os botânicos chamam uma mata secundária. Se é mata secundária, significa que aqui nesse mesmo lugar já existiu um dia uma mata primária, que já existiu também o descampado, a desolação, o nada. Mata secundária é uma mata renascida. É um movimento em que toda a natureza conspira para que ela renasça. A flora, a fauna, as águas, todo mundo vai se ajudando. Nesse mutirão, até o fruto mais duro encontra quem o quebra. Nossa árvore de hoje tem nome de bicho, do bicho que come os seus frutos e que espalha as suas sementes. Uma homenagem a essa cadeia de solidariedade entre bicho e planta que ajuda a fazer do nada uma mata secundária. Pé de que de perto, quero ver que fruta da cadê, que flor, que cor, saber, terá sabor. Vai ter um pau-brasil, pé de que vermelho, verde, que te quero ver qual é, de pé na terra, até caber na tela da TV. Pé de que? O Pico da Pedra Branca, no meio dessa floresta de Mata Atlântica, fica a mais de 1.200 metros de altitude. É o ponto mais alto da cidade do Rio de Janeiro. Isso mesmo, o mais alto da cidade do Rio. Para quem olha para ele, é uma montanha de Mata Atlântica. Mas de cima dele, só se vê cidade. 360 graus de casas, ruas, bairros, cidade. O Parque da Pedra Branca é considerada a maior floresta urbana do mundo, com 12.500 hectares e cerca de 80 quilômetros de perímetro. Em volta dele, uma das cidades mais antigas do Brasil. Talvez por estar no centro dos acontecimentos, o Parque da Pedra Branca testemunhou todos os acontecimentos desses últimos 500 anos. Assistiu todas as mudanças na paisagem, a mata principalmente participou de todas essas transformações. Quem olha do alto do pico tem a impressão de que a montanha foi protegida pela Mata Atlântica que a cerca. Na verdade, quase nada disso é mata nativa. A cobertura florestal do parque é predominantemente de mata secundária. Ainda tem aqui e ali algumas formações primárias típicas da Mata Atlântica original. Na verdade, isso aqui que a gente enxerga só como uma floresta é uma colcha de retalhos de mata primária com mata secundária, mas é muito difícil de saber quem é quem aqui, né? Pablo, essa mata aí é secundária? Bom, eu acho que certamente sim, né? Porque você pode observar ali ao fundo alguns eucaliptos, um Isso que eu ia bambuzal dizer. ali, né? Então, eu acho que há algum tempo atrás ela foi um pasto, ou se regenerou, ou tiraram só algumas espécies, mas certamente é uma mata secundária. Existe mata primária? Existe, né? O conceito de mata secundária e primária é um pouco confuso, não é uma coisa muito clara. Porque muitas pessoas falam, a mata primária é aquela que existia há 500 anos atrás. Não, aquela mata de 500 anos atrás não existe mais. Ela já se transformou em alguma outra coisa. Mas a gente pode chamar de mata primária uma que ainda mantém todo esse funcionamento, né? E tudo funcionando do jeito que era. Exatamente, isso seria a mata primária como a gente entende. Quer dizer, que o homem mexeu o mínimo. Isso. E uma mata secundária pode voltar a ser realmente como era uma primária? Ela pode se regenerar, né? Vai depender muito, de cada caso é um caso, né? Então você pode ter algumas que em 50 anos exibem uma aparência de mata primária e outras que em 50, 100 anos continuam com uma cara, digamos assim, de capoeira, aquelas matas mais E o baixinhas que e tal. determina isso? O que faz ser um caso ou outro? Se você não tinha nenhuma mata no entorno, de onde iam vir as sementes? As espécies que iriam colonizar aquele local. Não ia ter. Então, possivelmente, ia demorar muito mais para retornar a uma situação mais favorável, entre aspas. Por isso que a gente vê muitas encostas e morros que já não são usados nem para plantio, nem para gado e que continua aquela coisa horrorosa pelada, né? Exatamente. Que ela não tem condições de reagir a não ser que tenha uma intervenção
Exatamente. E que seja reflorestado e tal. Tem algumas espécies, por exemplo, que vão ocorrer nesses lugares mais degradados, em que o próprio estabelecimento dessas espécies vai impedir, digamos assim, que outras venham. Se você olhar essa parte aqui um pouco, um capinzal. Tá? Essa aqui é uma que vai impedir que volte, mesmo com a proximidade tão grande, que volte a... Exato. A embaúba, por exemplo, ela chega numa situação em que outras espécies não chegariam, né? Sol pleno, como a gente está aqui agora. Na verdade, até para as plantas. Não, eu sempre digo que a Embaúba, ela trabalha numa ONG de reflorestamento, alguma coisa assim. Ela trabalha muito a esse favor. Apesar de tão desprestigiada, sempre confundida com mamoeiro. E ainda por cima o pessoal fica com raiva com aquele mamoeiro que não dá mamão. Não dá mamão, né? Com certeza. Então agora eu gostaria muito de mostrar uma mata já regenerada, sombreada, fechadinha. Vamos lá, por favor. Os bichos ajudam a identificar se é uma mata primária ou secundária. Que bichos são de mata secundária e de primária? Tem alguns que podem ser indicadores de locais degradados, né? Por exemplo, tem alguns miquinhos, tipo mico-estrela, que tem aqui no Rio. Ele foi introduzido, que ele não é daqui. Então você tem várias matas secundárias que você vê esse tipo Esse sagui mais comum não é daqui? Esse saguizinho. Ele veio da onde? Lá de cima? Eu acho que é do Nordeste, não é daqui. E o que a gente ainda vê numa mata primária? Eu estava agora há pouco tempo na reserva do Tinguá, em que lá tinha onça pintada, por exemplo. A onça pintada você não vê mais, porque ela precisa de um ambiente muito maior, bem mais preservado. Já a onça parda, que ocorre nesses lugares assim um pouco mais, algumas capoeiras, você ainda vê. Se a gente se empenhasse seriamente, todo mundo, a gente conseguiria atingir a área original de mata? Olha, a área original eu acho que é praticamente impossível. Porque as pessoas estão morando ali, a gente tem uma necessidade... Teria que implodir todos os prédios de Copacabana, todos os prédios de Ipanema, do Leblon. Mas se pelo menos a gente conseguisse, hoje, com o que a gente tem, manter o que a gente tem e minimamente expandir um pouco isso, para daqui, sei lá, 100 anos, 200 anos, ainda tenhamos alguma coisa em Mata Atlântica, eu acho que já vai estar de bom tamanho. O meu medo é o seguinte, pelo ritmo que vai, né? Mesmo com as reservas, com áreas super restritas para uso, a gente ainda está acontecendo, ainda estão tirando a floresta. Então, se a gente não parar isso, se as pessoas não perceberem, olha, não dá para continuar assim, eu não sei até onde vai chegar. A gente vai em locais fazer inventários, às vezes, por exemplo, que é o nosso trabalho, a gente encontra ainda, por exemplo, espécies não descritas, que ninguém nunca conheceu. Só de estimativas de espécies que foram extintas sem serem descritas é enorme. Porque você tem aquelas, por exemplo, que só ocorrem num local super específico ali, naquele cantinho da Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Se ele não tem mais, se ele não existe mais, né? Temos que correr atrás do prejuízo mesmo. Com certeza. A história da floresta que cerca a Pedra Branca está diretamente ligada à história da degradação da Mata Atlântica. Desde os primeiros anos de colonização, com os ciclos do pau-brasil, cana-de-açúcar, café, a pecuária, a floresta já perdeu grande parte da sua área original. Já no século XVI chegaram os primeiros europeus aqui na Pedra Branca. Antes disso, quem vivia por aqui eram os tamoios e os tupis, que guerreavam muito, mas não chegavam a interferir na paisagem aqui das montanhas. A situação começou a ficar complicada mesmo para essa mata quando, em 1565, foi fundado o Rio de Janeiro. A procura de madeira para construção civil e para combustível acabou transformando vales e meias encostas em campos de cultivo e construções. Olha só que loucura, em 1658, já se falava na defesa das florestas para a proteção dos mananciais. Aqui foram feitas várias manifestações populares, foi feito até um documento contra intrusos e moradores que roteavam as terras e tornavam impuras as águas. Você vê, né? Já no século XVII, o pessoal estava pensando com consciência ecológica. Mais tarde, em 1817 e 18, o governo baixou severas disposições para ver se protegia os mananciais ameaçados. Mesmo assim, a região ficou quase que inteiramente descoberta. Só sobraram pequenas extensões da mata original nas encostas e nos grotões de muito difícil acesso. Em 1861 foram criadas as florestas da Tijuca e
das Paineiras, aqui do lado, onde foram plantadas mais de 100 mil árvores. Aliás, muitas das espécies utilizadas nesses reflorestamentos vieram daqui, da Pedra Branca. Entre elas, a cutieira. A cutieira ocorre do Pará até São Paulo, Bahia, passando pelo Espírito Santo e Minas Gerais. Ela chega a atingir mais de 20 metros de altura e as flores brancas dão em cachos e são bem pequenininhos. Esse é o andá-açu, é o fruto da cutieira. Aqui dentro tem uma amêndoa branca que tem um efeito laxante. Se a pessoa se empolga e come mais do que 3 ou 4, pode sofrer muito com as consequências. Mas a natureza é sábia. Ela não ia espalhar um purgante desse por aí, desastradamente, né? Pra você quebrar essa casca daqui, conseguir chegar na amêndoa, vou te dizer, é ruim, viu? Que é duro, mas muito duro. Não é qualquer um que consegue, não. O Rogério de Oliveira é professor de geografia da PUC. Trabalha com ecologia e tal. O que te chamou tanta atenção nessa espécie, a ponto de você se dedicar tanto, desenvolver um trabalho assim? Olha, essa espécie, ela dá alimento para um monte de bicho, né? O nome dela é cutieira, mas paca, tatu, cutia sim também. Então, ela, quer dizer, ela é uma fonte de alimento muito importante. Então, mas o que chamou a atenção é que alguns animais simplesmente destruíam ela e outros faziam a dispersão das sementes. E a cutia é a número 1, é realmente a grande dispersora, né? Cutia é a maior ecologista, né? Maior ecologista, realmente. Ela refloresta, ela rala. Graças ao fato que ela é meio esquecida. Porque ela pega o fruto, né? Ela abre o fruto, como nós vimos, né? Abre o fruto, faz aquele buraquinho, geralmente come uma semente e enterra as outras 2 para comer depois. Tem 3 amêndoas aí dentro. Três sementes aqui Três dentro. sementes. Três sementes. Uma ela come. Uma ela come na hora, geralmente, né? Tipo, para tirar gosto. E 2 ela enterra para comer depois. E nessa ela esquece. E nessa está dispersando a semente. né? Então graças não só à cutia, mas à falta de memória da cutia. Da cutia. A desorientação da cutia, né? Agora, os outros animais nós vimos que são mais devoradores. Então, rato silvestre, paca, ouriço cacheiro, todos esses fazem uma predação. A cutia faz o que a gente chama de dispersão. O nome mais comum popular é cutieira mesmo, mas tem outros nomes. Tem andá-açu, purga de paulista, boleira e cutieira. Eu acho que é mais conhecida E cutieira é por causa da cutia mesmo. Por causa da cutia. Ela merece. Merece, né? Se essa semente cair no chão, tá? O fruto cair no chão e não acontecer nada, não tem cutia. Vamos esperar apodrecer naturalmente. Só que quando a semente, o fruto apodreceu a semente junto. Entendi. Então, a hipótese Ficou provado que numa floresta sem cutia, o fruto não vai para frente. Nossa, quer dizer... Mesmo caindo de 20 metros, não abre. Quer dizer, não é que ela ajuda, né? A cutieira é realmente dependente da cutia. É. Não existe essa árvore se não tiver cutia. Não tiver cutia. E é gozado que é como se fosse assim, são 3 sementes. Uma semente é o preço que a cutieira paga para ter as outras 2 ou a outra dispersa, né? Entendeu? Levada para longe. Isso também é uma ideia maravilhosa de economia, de distribuição de renda e tudo, né? O tanto que você vai ficar para você, o tanto que você vai distribuir, o tanto que você vai poupar para você ter no futuro. Quer dizer, esse processo é uma boa aula de ecologia mesmo. Ainda tem mais um aspecto, né? Que é o seguinte, não é bom para uma planta germinar exatamente debaixo dela. Por quê? Se vier uma praga que ataque a mãe, vai atacar os filhotes. Então, para a cutieira, é muito legal que as plantinhas nasçam longe da mãe. E como é que ela vai andar? Pela cutia. Ela usa as perninhas da cutia para se afastar dali. E paga a passagem, que é uma semente que a cutia vai comer, 1 ou 2, né? Depende. Né? E isso é uma espécie. Imagina, aqui nesse lugar deve ter 150 espécies de árvore diferentes, né? Cada uma tem uma historiazinha com o animal. Quer dizer que isso não é um caso isolado. Não. Os animais são muito importantes para o renascimento de uma mata, para voltar uma mata. Regina, 80% das árvores que nós estamos vendo aqui foi algum animal que plantou, entendeu? Então a floresta tem muito isso assim. A cara dela, o jeito como as espécies estão espalhadas é em função dos animais.
O animal não mora na floresta, o animal é a floresta, faz a floresta, é integrante, né? Não é uma coisa assim à parte, né? Então eu acho que realmente fica essa grande lição, assim, como os animais são importantes e principalmente assim, como que uma floresta silenciosa, uma floresta sem animais, é uma floresta fadada a se acabar em pouco tempo. Moribundo. Moribundo, tá ali. A gente já disse que mata secundária é mata renascida. Quer dizer, aí só tem sobrevivente. A presença da cutieira na mata secundária é uma prova de que a natureza toda, unida, conspira pela sua sobrevivência. Com um fruto tão duro como esse, dificultando tanto assim a sua dispersão pela mata, as chances de sobrevivência da cutieira nesse processo de renascimento seriam mínimas. Para isso, convocaram a cutia, que acabou dando nome à árvore. Quando a floresta quer renascer, até o fruto mais duro encontra quem o quebre. Um Pé de Quê? Uma parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica e Bradesco Capitalização.